Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mimos da Gabi. No vídeo de hoje estou empolgada para compartilhar com vocês uma encomenda do meu ateliê. É um projeto super especial, uma bolsa de mão elegante e versátil, feita com todo o charme e a durabilidade do fio náutico Slim de 3mm no deslumbrante tom azul bique, com alças de resina personalizadas no tom oceano. Essa peça, além de ser um acessório incrível para o dia a dia, tem uma estrutura que impressiona, medindo aproximadamente 25 centímetros de largura por 17 centímetros de altura. Ideal para carregar seus itens essenciais, com muito estilo e, claro, aquela pitada de exclusividade que só o crochê pode proporcionar. E vamos para a nossa videoaula. E para a nossa videoaula, vamos trabalhar com fio náutico Slim da Círculo de 3mm. Vou utilizar a cor 2829, que é o tom azul bique. Este novelo tem aproximadamente 278 metros, que será suficiente para confeccionarmos a nossa bolsa. Vamos utilizar esta alça de resina no tom oceano, há diversos modelos e cores. Vamos precisar de marcadores de pontos, uma tesoura. Vamos trabalhar com a agulha de crochê de 3,5mm, conforme especificado pelo fabricante. Para este fio, devemos trabalhar com uma agulha de 3,5mm a 5,5mm. E vamos precisar de contas de madeira para que possamos fazer o nosso tassel. E vamos para a nossa videoaula. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a laçada inicial e vamos trabalhar com 52 correntes. Não tensione. Vamos trabalhar dessa forma, com as nossas 52 correntes. Vou dar uma adiantada no meu trabalho e logo retorno com vocês. Agora, vamos virar nossas correntinhas e vamos trabalhar por essa alcinha de trás do ponto. Aqui, essa primeira alcinha, não vamos trabalhar. Vamos nessa segunda, vamos introduzir a nossa agulha. Eu falei para não tensionar justamente para que agora, quando formos trabalhar os nossos pontos baixos, a agulha entre com facilidade. Como eu fiz 52 correntinhas, terei 51 pontos baixos. Vamos trabalhar por essas alcinhas de trás. Observe a alcinha. Vamos passar nossa agulha e vamos fazer o nosso ponto baixo. Novamente, vamos inserir a nossa agulha, vamos buscar o nosso fio e vamos fazer um ponto baixo. Não faça tensionado. Vamos utilizar essas alcinhas. Vamos buscar o fio e vamos trabalhar com um ponto baixo. Vamos novamente. Trabalhe com pontos baixos por todas as correntes e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa primeira carreira com 51 pontos. Agora, vamos fazer uma correntinha para virar o nosso trabalho. Vamos laçar o nosso fio e vamos trabalhar com meio ponto alto neste primeiro pontinho. O meio ponto alto, vamos tirar todas as laçadinhas da agulha. Aqui eu vou colocar um marcador porque os primeiros pontos e últimos costumamos perder. Então aqui está o meu primeiro ponto da nossa segunda carreira. Fiz um meio ponto alto. Agora vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou laçar o meu fio, vou no próximo ponto pegando as duas alcinhas. Vou buscar o meu fio e vou retirar todos da agulha. Vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo.
Vou laçar o meu fio no próximo ponto, vamos fazer meio ponto alto. Vou no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar esta carreira de forma alternada, trabalhando com meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Faça os 51 pontos e logo retorno com vocês. Encerramos a nossa segunda carreira, faremos uma correntinha para virar o nosso trabalho e vamos fazer pontos baixos, trabalhados em BLO, ou seja, pegando apenas uma alcinha. Vou marcar o início da minha carreira, meu primeiro pontinho. Isso é opcional, eu gosto que geralmente a nossa peça vai diminuindo na medida que vamos tecendo, justamente porque ou esquecemos o primeiro ponto ou o último ponto, o marcador ajuda a nortear. Então agora vamos trabalhar com essa carreira de pontos baixos, trabalhados em BLO. Vamos introduzir a nossa agulha bem no meio do nosso pontinho, vamos buscar o fio e vamos caminhar com pontos baixos. Façam essa carreira de ponto sobre ponto e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa terceira carreira. Trabalhamos em BLO com pontos baixos. Agora, na nossa quarta carreira, faremos da seguinte forma. Vamos fazer uma corrente, vamos virar o nosso trabalho, vamos laçar o nosso fio e vamos trabalhar com meio ponto alto, trabalhando nas duas laçadinhas. Aqui está marcado o nosso primeiro pontinho. Vamos no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos laçar o nosso fio, vamos fazer meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar por toda a carreira fazendo estes pontos alternados, meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Faça essa carreira e logo retorno com vocês. A nossa carreira de número 4 foi igual à carreira de número 2. Agora, a nossa carreira de número 5 será igual à de número 3. Vamos fazer a nossa correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer os nossos pontos em BLO. Vamos trabalhar com pontos baixos por toda a carreira. Vamos fazer carreiras alternadas de pontos baixos em BLO. Posteriormente, faremos a nossa carreira de meio ponto alto com pontos baixíssimos e vamos alternar até chegarmos à carreira de número 34. Faça essas carreiras alternadas e logo retorno com vocês. Trabalhei com as minhas carreiras alternadas, fiz 34 carreiras, alternando entre carreira de ponto baixo, carreira de meio ponto alto com pontos baixíssimos e assim fizemos até a carreira de número 34. Aqui eu tenho 25 centímetros por 37 centímetros, depende muito da sua tensão de ponto. Pode ser que você trabalhe com as mesmas correntinhas que eu e fique menor. No caso, se você deseja aumentar ou diminuir a sua bolsa, você pode aumentar as correntinhas ou diminuir. Por exemplo, aqui eu trabalhei com 52 correntes, fiquei com 51 pontos e todas as minhas carreiras se mantiveram estes 51 pontos. A minha medida de comprimento é de 37 centímetros. Quando fizermos a montagem da bolsa, esta bolsa ficará com aproximadamente 17 centímetros, pois teremos aqui no nosso marcador a frente e a parte de trás da bolsa e aqui centralizado, bem no meio, temos o fundo da nossa bolsa. E essas carreiras que trabalhamos agora de altura, na verdade, será o nosso comprimento da bolsa. Quanto à distribuição aqui de pontos? Aqui será o meio da nossa bolsa, o fundo da bolsa. Então, é só você calcular quantos centímetros você deseja de base, de fundo para a nossa bolsa.
Então, é só fazer a distribuição. Aqui, para os meus 51 pontos, eu contei 20 pontos baixos, contei 11 pontos e 20 pontos baixos. Da mesma forma aqui, contei 20 pontos, coloquei meu marcador, aqui tenho 11 pontos, coloquei meu marcador, finalizei com 20 pontos. É só fazer certinho essa distribuição, seguindo a referência da receita. Agora, vamos fazer abas dos 4 lados que temos 20 pontos. Deste lado faremos, deste. Vamos fazer seguindo essas sequências de carreiras que trabalhamos na nossa bolsa. Este é o lado direito e este é o lado avesso da nossa bolsa. Vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui, vamos fazer uma corrente, vamos virar o nosso trabalho, vamos laçar o nosso fio e neste primeiro pontinho, faremos meio ponto alto. No próximo pontinho, vamos trabalhar com um ponto baixíssimo. Eu estou fazendo a carreira alternada de meio ponto alto devido à última carreira termos finalizado com ponto baixo. Você pode aumentar essa sequência de carreira até atingir a medida desejada, caso você queira aumentar a altura da sua bolsa. Aqui eu trabalhei com essa medida de 25 centímetros, então esta primeira carreira que faremos aqui será de meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Vamos alternar. Meu último ponto será um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vamos trabalhar a minha segunda carreira com pontos baixos. Aqui, na minha primeira carreira, temos 20 pontos. Vamos manter os nossos pontos. Agora, eu vou trabalhar com ponto baixo em BLO, ou seja, pela alça de trás do ponto. Vamos trabalhar os nossos 20 pontos. Vou aqui para o meu último pontinho. Estou na minha segunda carreira, agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e a minha próxima carreira será de meio ponto alto. Vamos laçar o nosso fio, vamos aqui no nosso primeiro pontinho, vamos trabalhar meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Manteremos os nossos 20 pontos. Se na sua cidade não tiver este fio de 3 milímetros, você pode trabalhar com um fio náutico de 5 milímetros ou um fio de poliéster de 5 milímetros. A única diferença é que a sua bolsa gastará mais de um novelo, porque o fio de 3 milímetros, ele vem uma metragem maior do que o de 5 milímetros. Por ser um fio mais grosso, você gastará mais fio. Posso trabalhar com fio de malha? Pode, mas eu te aconselho a trabalhar com fio de malha também menos espesso, que seja mais fino, para que valorize mais os detalhes da bolsa, mais os pontos. Se você trabalhar com fio muito grosso, vai ficar diferente este modelinho, tá? Eu falo isso porque eu fiz uma bolsa com fio de malha, só que o fio veio muito grosso e não valorizou tanto os meus pontos. Não fiz este modelo, fiz de uma bolsa simples de pontos baixos e não ficou tão legal.
Então, eu aconselho sempre que você for trabalhar com uma receita, caso você queira mudar o fio, escolha o mais próximo possível. Se a receita é uma bolsa com fio de poliéster, mantenha. Você pode sim alterar a espessura, só que consequentemente vai alterar as medidas e você também gastará mais material. Também você terá que mudar a agulha para que ela seja compatível com o fio. Faça esta terceira carreira e logo retorno com vocês. Agora vamos fazer uma correntinha e na nossa próxima carreira vamos trabalhar com pontos baixos. Na nossa quarta carreira, trabalhados em BLO, ou seja, pela alça de trás do ponto. Vamos fazer os nossos pontos baixos. Vamos manter os nossos 20 pontos. Façam essa carreira e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de pontos baixos. Agora vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vamos trabalhar alternando meio ponto alto com ponto baixíssimo. Vamos laçar, vamos no nosso primeiro ponto e vamos trabalhar a nossa última carreira de meio ponto alto com pontos baixíssimos. Faça esta última carreira e logo retorno com vocês. Finalizamos aqui a nossa última carreira. Podemos cortar este fio. Vou esconder os meus fios no final do meu trabalho. Vamos trabalhar o nosso outro ladinho. Vou posicionar o meu trabalho desta forma. Vamos iniciar bem do lado do nosso marcador. Vamos introduzir o nosso fio. Vamos fazer a nossa carreira de meio ponto alto com ponto baixíssimo. Aqui, bem do ladinho do nosso marcador, inserindo a agulha de trás para frente. Vamos fazer uma correntinha. Vamos laçar o nosso fio, vamos voltar no mesmo pontinho e vamos trabalhar com meio ponto alto. Vamos no próximo pontinho, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto, vamos fazer meio ponto alto. E vamos trabalhar alternando meio ponto alto com ponto baixíssimo. Ao final da primeira carreira, teremos os nossos 20 pontos. Faça essa sequência e logo retorno com vocês. Finalizei a minha primeira carreira. Vou fazer a minha correntinha, vou virar o meu trabalho. Agora vamos trabalhar com a nossa carreira de pontos baixos trabalhados em BLO. Ou seja, pela alça de trás do ponto. É só inserir a nossa agulha bem no meio do ponto, buscar o fio, trabalhando só com a alcinha de trás. Observe. Vamos manter na nossa segunda carreira os nossos 20 pontos. Faça essa carreira de pontos baixos em BLO e logo retorno com vocês. Agora, na nossa carreira de número 3, vamos fazer a nossa correntinha, virar o nosso trabalho, vamos fazer o nosso meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Da mesma forma que trabalhamos este lado, estamos trabalhando deste. Serão 5 carreiras. Faça essa carreira de número 3 alternada de meio ponto alto e ponto baixíssimo e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa terceira carreira. Agora vamos fazer a nossa correntinha. Vamos para a quarta carreira trabalhando com os nossos pontos baixos trabalhados em BLO. Vamos introduzir a nossa agulha e vamos fazer o nosso ponto baixo por toda a carreira. Faça essa carreira e logo retorno com vocês. Agora, na nossa última carreira, vamos fazer a nossa correntinha, virar o nosso trabalho
E vamos encerrar da mesma forma que encerramos a anterior, com a nossa carreira alternada de meio ponto alto com ponto baixíssimo. Vamos trabalhar esta carreira alternando meio ponto alto com ponto baixíssimo e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa última carreira. Aqui já podemos cortar um fio maior para que possamos fazer a nossa costura. Deste lado direito, com o auxílio de uma agulha de crochê menor, fui escondendo este meu fio por entre os pontos. Eu ainda não cortei, vou esconder por mais uns pontos e depois vou queimar com o isqueiro, para que este fio não venha a soltar, a desmanchar. Da mesma forma, este fio inicial, eu trabalhei com uma agulha de crochê menor e fui escondendo por entre os pontos. Como eu disse, eu gosto de arrematar todos os fios de uma só vez. Aqui você já pode cortar, deixando um fio comprido para a costura. Vamos puxar este fio. E da mesma forma que trabalhamos aqui em cima, aqui estamos do lado avesso. Este fio eu escondi aqui do lado avesso. Aqui vou virar meu trabalho, ficando assim os nossos detalhes. Todos os fios são arrematados do lado avesso. Observe que eu escondi tudo aqui deste lado avesso. Este é o lado direito, que será montada a nossa bolsa. Outra dica importante é para manter a sua tensão de ponto do início ao final, para que a sua peça não venha a ficar estreita no final. Mesmo fazendo a contagem dos pontos, se a tensão de ponto muda, vai também mudar aqui no acabamento. Agora vamos virar o nosso trabalho. Agora vamos trabalhar tanto do lado direito quanto do esquerdo com as nossas 5 carreiras, alternando entre carreiras de meio ponto alto com ponto baixíssimo e a nossa carreira de BLO em pontos baixos. Vamos aqui já introduzir o nosso fio. Vamos iniciar a nossa carreira. Vamos fazer da mesma forma que fizemos anteriormente. Aqui é o nosso lado direito. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos começar com uma carreira alternando de meio ponto alto com ponto baixíssimo, porque a nossa última carreira é de pontos baixos. Vou introduzir o meu fio. Vou fazer uma correntinha. Vou laçar o meu fio, vou no mesmo pontinho. Vou fazer o meu meio ponto alto. Aqui, na medida que vamos trabalhando a carreira, podemos esconder este fiozinho. Caso você tenha dificuldade já de esconder este fiozinho, você pode posteriormente trazê-lo para trás e esconder por entre esses pontos do lado avesso, não tem problema. Fica a seu critério. O importante é não deixá-lo do nosso lado direito. Vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Vamos laçar o nosso fio. Vamos no próximo ponto, vamos fazer meio ponto alto. Vamos no nosso próximo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos no nosso próximo ponto e vamos fazer meio ponto alto. Vamos laçar o nosso fio, vamos no nosso próximo ponto e vamos fazer meio ponto alto. Trabalhe com esta carreira, alternando meio ponto alto com ponto baixíssimo. Da mesma forma que trabalhamos anteriormente, aqui vamos manter os nossos 20 pontos. Faça e logo retorno com vocês. Trabalhamos com a nossa carreira alternada, chegamos no nosso último pontinho antes do marcador, vamos fazer a nossa corrente, vamos virar e vamos trabalhar a nossa segunda carreira, trabalhando em BLO com pontos baixos. Vamos introduzir a nossa agulha e vamos fazer os nossos pontos baixos. Vamos fazer essa segunda carreira de pontos baixos, a terceira será alternada de meio ponto alto e ponto baixíssimo, a quarta carreira voltaremos a trabalhar em BLO com pontos baixos e a nossa última carreira será de meio ponto alto e ponto baixíssimo, da mesma forma que trabalhamos
nessas duas partes. Faça este lado e logo retorno com vocês. Trabalhamos as nossas 5 carreiras, fizemos alternada de meio ponto alto com ponto baixíssimo, a segunda carreira de pontos baixos trabalhados em BLO, a terceira alternando meio ponto alto com ponto baixíssimo, a quarta trabalhamos em BLO com pontos baixos e a última foi de meio ponto alto com pontos baixíssimos. Agora, aqui cortei o meu fio, vamos escondê-lo por entre os pontos. Com uma agulha de crochê menor, vamos passando este fio. Este lado estamos escondendo o nosso fio, cortamos um fio menor. Do outro lado, já vamos deixar um fio comprido para que possamos costurar. Escondi dessa forma o meu fio por entre os pontos. Estou escondendo do lado avesso. Posteriormente, com um isqueiro, vamos cortar este fio mais rente e finalizar. Agora, deste lado, vamos introduzir a nossa agulha depois do marcador. Estamos do lado avesso, estamos inserindo a nossa agulha do lado avesso para o ladinho da frente. Vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos laçar o nosso fio e aqui a nossa primeira carreira será alternada de meio ponto alto. No próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Vou laçar o meu fio, vou fazer meio ponto alto. Na medida que estou trabalhando a primeira carreira, já estou escondendo este fiozinho. Caso você não consiga escondê-lo, posteriormente você com a agulha de crochê, você pode puxar este fiozinho para o lado avesso, dessa forma. Vamos trabalhar deste lado igual fizemos deste outro lado. A diferença é que na quinta carreira deixaremos um fio comprido para a costura, de aproximadamente 60 a 70 centímetros. Vamos fazer a nossa carreira alternada, a primeira de meio ponto alto com um ponto baixíssimo, a segunda carreira será em BLO de pontos baixos, a terceira será de meio ponto alto com um ponto baixíssimo, a quarta será de BLO com pontos baixos. E a quinta vamos encerrar da mesma forma que encerramos as outras, com meio ponto alto e ponto baixíssimo. Faça este ladinho e logo retorno com vocês. Finalizamos. Deixei um fio comprido para a costura. Estes outros fios já escondemos entre o ponto. Vamos cortar. Vamos queimar a pontinha para que não venha a soltar. Vamos queimar, esconder. Este é o nosso lado avesso. Aqui também podemos cortar o nosso fio. Vamos queimar a pontinha. Que assim o nosso fio fica bem finalizado. Faremos com todos os fios. Cortamos e passamos o isqueiro. Vamos cortar o excesso, queimar a pontinha. Nossos fios estão finalizados. Agora vamos para as nossas costuras. Aqui tem aproximadamente 8 centímetros. De uma ponta à outra tenho 32 centímetros. Neste espacinho tenho a mesma medida que dessa outra lateral, de 8 centímetros, e aqui 32 centímetros. Agora, com o auxílio da nossa agulha de tapeçaria, vamos fazer a nossa costura.
Vamos introduzir o fio na nossa agulha de tapeçaria. Vamos iniciar a nossa costura. Vamos unir a nossa peça. Aqui estamos no lado direito. Vamos posicionar o nosso fio e vamos introduzir do outro lado, neste pontinho, nessa alcinha mais interna, e vamos passar o nosso fio. Vamos posicionar, vamos ligar um pontinho ao outro. Aqui temos um pontinho, vamos passar para o outro lado. Vamos puxando. Vamos introduzir a nossa agulha de tapeçaria no meio do nosso pontinho, pegando só essa alcinha. Vamos do outro lado e vamos buscar a nossa outra alcinha. Novamente, um ladinho com o outro. Um ladinho com o outro. Vamos unindo. Agora, vamos fazer esta costura. Para isto, vamos trazer o nosso fio para o nosso cantinho. Vamos passar este fio por entre os pontos. Agora, vamos trabalhar com o fundinho da nossa bolsa. Vamos pegar, vamos passar o nosso fio de um ponto ao outro. Vamos costurando para que fique bem fechadinho. Olha esta lateral, que linda! Fechamos, trabalhamos com todos os pontinhos. Agora, neste meu último ponto, vamos passar o nosso fio, vamos levar este fio para a parte interna da nossa bolsa. Vamos passar por alguns pontos. Aqui podemos cortar este excesso e com o isqueiro podemos queimar a pontinha. E da mesma forma que costuramos esta lateral, faremos na outra. Vamos unir este outro lado.
Vamos introduzir o nosso fio na nossa agulha de tapeçaria. Vamos puxar bem e vamos trabalhar unindo um pontinho ao outro. Trabalhando com apenas uma alcinha. Vamos posicionando o nosso fio. Vamos unir as partes. Vou trabalhar deste lado, pegando apenas uma alcinha. Vou do outro lado e vou no meu próximo pontinho. Vou caminhando, pegando uma alcinha do lado direito com uma alcinha do lado esquerdo. Observem, vamos introduzir a nossa agulha. Peguei uma alcinha, vou do outro lado e vou pegar uma alcinha. Uma alcinha com a outra alcinha. É só unir bem as duas partes, assim fica bem fácil. Dessa forma não perdemos nenhum pontinho. Costuramos este outro lado. Agora, da mesma forma que fizemos do outro lado, faremos deste. Vamos levar este fiozinho para o nosso canto. Agora, vamos fechar, passando o nosso fio de um lado para o outro. Este fiozinho eu já vou deixar do meu lado avesso. Vou introduzir outro para que eu possa fazer a minha costura. Vou voltar no mesmo ponto. Aqui eu vou deixar este fio, depois eu vou levar para a parte interna para que possamos arrematar. Vou no meu próximo pontinho, vou no próximo. Vou unindo de um lado ao outro, sem deixar nenhum espacinho, pois é o fundo da nossa bolsa.
encerrei o meu último pontinho. Deste lado eu cortei um fio menor, então por isso que eu tive que fazer uma emenda. Agora vamos levar estes fios para a parte interna da bolsa. Aqui está bem fechado. Vamos trazer estes fios para o lado avesso. Vou buscar estes fios. Eu trouxe os meus fios para o lado avesso, agora podemos cortar e podemos queimá-lo. Queimei bastante. Aqui podemos cortar este, podemos queimá-lo. E da mesma forma, vamos cortar e queimar este ponto. Vamos virar a nossa bolsa. Agora com as laterais costuradas e os fios arrematados, olha que acabamento perfeito. Nas laterais não parece que foi costurado. Agora, eu marquei aqui bem no centro da nossa emenda, onde trabalhamos com aquela carreira de meio ponto alto. Vamos introduzir o nosso fio bem aqui no centro. E vamos trabalhar com uma carreira de pontos baixos. Vou fazer aqui uma correntinha. Este será bem no início da nossa carreira. Iniciei aqui pela lateral. Nesta carreira que trabalhamos de ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Em cada uma das carreiras que trabalhamos, vamos fazer um ponto baixo. Estamos agora na carreira de motivo. Vamos fazer um ponto baixo. Eu já fui escondendo o meu fio. Agora estou na carreira de ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. Agora estou na carreira de meio ponto alto. Estou na carreira de ponto baixo. E vamos fazendo um ponto baixo em cada uma dessas carreiras. Vamos caminhando com os nossos pontos baixos. Caminhem com estes pontos baixos e logo retorno com vocês. Trabalhamos por toda a carreira com pontos baixos, ficando bem bonito o nosso trabalho. Agora, chegamos no nosso pontinho inicial, onde eu havia marcado. Vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Agora vamos trabalhar com pontos baixíssimos, faremos 5 carreiras, mas vamos trabalhar estes pontos baixíssimos em BLO, assim como eu trabalhei com uma bolsa aqui do canal, que também foi feita com fio náutico. Este acabamento fica maravilhoso. Para que fique essas alcinhas de detalhe, precisamos trabalhar com apenas a alcinha de trás do ponto. Aqui marquei e vamos fazer 5 carreiras, fazendo apenas pontos baixíssimos. Faça essas carreiras de pontos baixíssimos e logo retorno com vocês. Finalizei uma carreira de pontos baixíssimos trabalhados em BLO. Cheguei ao início da carreira e vamos novamente trabalhar com pontos baixíssimos até completarmos as nossas 5 carreiras. Faça essas carreiras e logo retorno com vocês. Trabalhei com as minhas 5 carreiras com a alcinha de trás, fazendo pontos baixíssimos. Aqui estou no meu último ponto, já cortei o meu fio e vamos arrematar. Vamos tirar o nosso marcador, vamos pular este pontinho, vamos introduzir a nossa agulha. Vamos passar por dentro deste pontinho, último pontinho que fizemos, e vamos levar este fio para trás, ficando assim o nosso acabamento. Este fiozinho podemos passar por entre os pontos. Não vamos puxar muito para não danificar este pontinho que acabamos de trabalhar. Vamos passar mais um pouco por entre os fios.
Escondemos, podemos cortar e queimar. Agora vamos costurar a nossa alça. Aqui a minha cliente escolheu essa alça de resina. Vamos posicioná-la logo abaixo desta primeira carreira que trabalhamos com ponto baixo. Vamos centralizar para que fique em uma boa posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centralizei. Com o auxílio da nossa agulha de tapeçaria, vamos introduzir o nosso fio, deixando um pedaço de fio, na parte interna da bolsa. Vamos levar este fio para a parte interna, introduzindo entre a primeira carreira de ponto baixo e a primeira carreira de ponto baixíssimo. Vamos prender. Vamos voltar no mesmo ponto que iniciamos. Vamos manter no mesmo sentido e vamos levar ao mesmo ponto que entramos. Aqui, vamos prender este primeiro ponto. Agora, vamos sempre trabalhar nesse sentido. Vou no meu próximo ponto, vou levar o meu fio, sempre apertando para baixo. Ajusto o meu fio para que fique aqui bem retinho. Volto no mesmo ponto, ajeito o meu fio e vou no mesmo ponto. E vamos trabalhar dessa forma até chegarmos nesta extremidade. Sempre ajustando o fio, puxando. Voltamos aqui neste próximo pontinho. Vamos levar para baixo, vamos puxar e vamos fazer dessa forma até o final. Costurei a alça, olha que charme essa alça de resina, que luxo! Agrega muito a nossa bolsa. Costurei, mantendo o mesmo sentido do fio. Aqui eu já arrematei e queimei o meu fio. Este queimadinho já veio no próprio fio, essa emenda. Agora, da mesma forma que costuramos este lado, vamos costurar este. Fazendo da mesma forma, vamos centralizar para ficar pareado com este lado. Vamos finalizar nosso ponto, arrematar. Faça a costura da outra alça, conforme demonstrado, e logo retorno com vocês. Costuramos as nossas alças. Agora, vamos fazer o tassel para aplicação. Aqui eu não costurei o botão imantado para o fechamento da bolsa, pois a minha cliente pediu para que a bolsa tivesse aplicação de um forro costurado e tivesse bolsos individuais com zíper. Posteriormente, farei essa aplicação do forro com os bolsos individuais com zíper. Por isso que não fiz ainda a aplicação do botão imantado, mas vocês já podem costurá-lo. Essa bolsa eu estou fazendo de mão, mas vocês podem também fazer a tiracolo, adaptando um mosquetão e colocando ou uma alça sintética ou uma alça feita também com crochê. Vamos trabalhar agora com o nosso tassel. Para trabalharmos o tassel, vamos precisar de uma base de aproximadamente 15 centímetros e vamos passar desta forma por aproximadamente 20 vezes. Essa quantidade é variável. Caso você queira um tassel mais volumoso, você pode trabalhar com mais voltas. Agora, podemos cortar o nosso fio. Vamos cortar
um pedaço de fio. Vamos passar, amarrando os nossos fios. Vamos centralizar. E vamos dar 3 nós, bem aqui em cima. Agora, com os nossos fios amarrados, podemos tirar do nosso molde. Vamos centralizar. Aqui eu posso apertar mais este ponto. Agora que os nossos fios estão amarrados, podemos cortar. Aqui, estes fios que ficaram um pouco maiores, podemos aparar. Agora, vamos fazer o detalhe do nosso tassel. Vamos deixar um fio para cima. Vamos fazer um E. E com este outro fio que sobrou, vamos passar, fazendo algumas voltas. Passei 5 vezes. Agora vamos passar o nosso fiozinho, essa alcinha. Passamos o nosso fio por esta alcinha, o nosso ezinho, e vamos puxar este fio que está na parte de cima. Fizemos um nó. Puxamos o nosso fio, ficando bem imperceptível. Agora, este fio, com o auxílio da minha agulha de tapeçaria, vou escondê-lo. Vou escondê-lo no meio do meu tassel. Vamos puxá-lo. Vamos ajeitar os nossos fios. Vamos introduzir as nossas contas de madeira. Essas são de 20 milímetros. Essas contas de madeira você consegue encontrar em casas de aviamento. Vou deixar bem justinho. E este fio podemos dar um nó e queimá-lo. Podemos aplicar na nossa alça de resina. Agora, estes fios podemos ajeitar, cortar novamente os fios que ficaram em excesso e selar estas pontas com o isqueiro para que não venha a desfiar. Nosso tassel está finalizado. Aqui você pode deixá-lo menor. Eu amarrei na nossa alça. E esta foi a nossa videoaula. Já se inscreva no meu canal, deixe seu like, o seu comentário. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.